Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos em mais um Dia a Dia com Deus. Eu quero falar de um tema que eu acredito ser muito necessário e urgente para a Igreja de Cristo. O tema é a alegria. Hoje eu quero mexer com as suas emoções, com seu estado de espírito, seu estado interior e tentar trazer a você ânimo, força, encorajar você para sair desse estado de prostração, pessimismo, mau humor, desânimo, preguiça, angústia e trazer você um pouco para o campo da alegria. Eu sei que o mundo que a gente vive é mau e eu sei que nós temos muitos motivos para chorar, para derramar lágrimas, para nos entristecer e nos angustiar. É um mundo marcado pelo pecado, a queda e todos os seus efeitos que são drásticos e terríveis. Portanto, motivo para chorar, para se queixar, não falta, ok? Entretanto, todavia, ninguém, meu irmão, principalmente o crente, não pode ser feito só de tristeza, só de reclamação, só de angústia. Por mais que as circunstâncias assim te levem e que seja legítima as suas queixas e tristezas, Deus não nos criou, não nos formou e não nos salvou para sermos criaturas melancólicas, depressivas, pessimistas o tempo todo. Muito pelo contrário, o cristão deve ser marcado também pela alegria, pelo entusiasmo. Ele precisa ser uma pessoa radiante. Afinal de contas, ele passa as mesmas coisas que o ímpio passa. Nós vivemos no mesmo mundo, não vivemos? Cai chuva sobre eles e sobre nós. A temperatura baixa, fica frio para eles e para nós. Mas nós temos o que eles não têm. Nós temos Cristo, a esperança da vida eterna, a salvação, o perdão. O Espírito Santo mora dentro de nós. Portanto, nós temos o dever de sermos felizes, alegres. Está escrito aqui em Filipenses 4:4. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Numa versão mais atualizada está escrito alegrai-vos. Veja só, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo, veja só, faz isso no capítulo 4 e no 3 também. Ele faz esse pedido aos filipenses. Sejam felizes, sejam alegres, filipenses. Por que Paulo está dizendo isso? Paulo, ele rejeita, Paulo nega, é indiferente à realidade do mundo dos filipenses? Não. Mas ele está dizendo, escrevendo uma carta que é chamada Epístola da Alegria, para dizer a eles, por mais que tenham adversidades, tribulações, vocês têm muito a se alegrarem. Da mesma forma nós, e Paulo começa a relembrar a eles o que Cristo havia feito por eles, o que Cristo estava fazendo por eles e o que Cristo ainda iria fazer por eles. Isso é motivo de se alegrar. Por que temos que nos alegrar? Veja só, primeiro, pelo passado, o que Cristo fez conosco. Estávamos mortos, agora estamos vivos. Ele nos reviveu, Ele nos deu vida. Estávamos perdidos e fomos achados. Não achamos Ele, Ele nos encontrou. O perdido era nós e não Ele. Isso Ele fez no passado. Estávamos cheios de culpa, Ele removeu nossas culpas. Ele apagou os nossos pecados. Ele nos salvou. Ele resolveu o nosso problema jurídico. Tínhamos uma pena, uma dívida junto ao Pai. E Ele quitou essa dívida. E nós fomos no tribunal de Deus absolvidos. Éramos forasteiros, éramos bastardos.
nos tornamos filhos. Passado. Agora no presente. Ele não só nos salvou, nos perdoou no passado, como agora no presente, ele nos santifica. Ele cuida de nós. Ele provê para nós tudo o que é necessário para viver nessa terra. Temos o cuidado de Deus, temos a proteção de Deus, temos a direção de Deus, temos os livramentos de Deus, tudo isso no presente. Tanto é que ele vai dizer, aquele que começou boa obra é fiel para completá-la, Filipenses 1,6. Ele continua agindo em nossas vidas hoje. Terceiro, por aquilo que ele ainda vai fazer, temos que nos alegrar. Futuro, ele vai voltar, ele vai nos buscar. Se estivermos vivos, ele vai nos arrebatar. Se estivermos mortos, ele vai nos ressuscitar. E ele vai nos glorificar, dar corpos imortais, indestrutíveis, que não envelhecem, que não adoecem, que não se entristecem, que não morrem. Esses são os 3 motivos, pelo menos, porque Paulo diz para nos alegrar. Quer tantos outros? Por exemplo, o Espírito Santo. Eu vou para o Pai, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vier, o Espírito da verdade, que habitará, estará convosco para sempre. O Espírito Santo está em nós, e um dos frutos do Espírito é alegria. O que isso quer dizer? Que a nossa alegria não é fruto se eu ganhei uma casa ou não, se eu comer picanha ou ovo frito, se eu ficar com saúde ou doença. O fato do Espírito Santo habitar em nós nos dá uma alegria que independe da nossa condição nesse mundo. É uma alegria de termos sido reconciliados com Deus, ter sido feitos novas criaturas. Esse Espírito da alegria habita em nós. A alegria também está nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados... O que é isso? Felizes. Mais que felizes são vocês. Quem são os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os mansos? Quem são? Aqueles que estavam perdidos, estavam desgarrados e agora foram trazidos para o reino de Deus. São súditos dele, são os crentes em Jesus. Essas são as razões porque você tem que ser feliz. Aí, quanto aos seus perrengues atuais, todas as tribulações e todos os portes e graus, sejam quais forem, ainda assim você tem que ser feliz, porque Deus conhece todas elas, cuida de todas elas, sabe de todas elas e vai te livrar segundo o seu tempo e a sua vontade. E nenhuma delas prevalecerá sobre você. Aí tem que dar risada. Tenha um bom dia, mesmo neste mundo cruel, em trevas, mesmo em face de grandes desafios e problemas, que o seu coração encha de júbilo, alegria, coragem. Viva, meu irmão, viva a vida. Seja cheio de Deus, fale do amor de Deus, aproveite as oportunidades, tira essa carranca da cara, esse mau humor, esse pessimismo. Olhe para Jesus, que morreu, ressuscitou, venceu todos os nossos inimigos e concedeu essa vitória a nós. Então, se alegre nesse dia. Deus abençoe e tenha um bom dia.